Tá vendo essa foto aqui? Esse cara sou eu com 15 anos de idade. Nessa época eu tinha a responsabilidade de abrir a empresa onde eu trabalhava, tinha muita habilidade para fazer artesanato com cartolina, adorava ler enciclopédias, mas eu detestava estudar. Aliás, eu negligenciava tanto os estudos, procrastinava o máximo que eu podia, que por causa disso eu acabei reprovando um ano no ensino médio. Pode parecer estranho dizer, mas hoje eu trabalho como professor ensinando estudantes a estudar do jeito certo. E eu só comecei a me interessar de verdade pelos estudos quando eu comecei a faculdade de computação. Então era tudo novo, a minha classe havia muitos alunos mais rápidos, pareciam ser mais inteligentes do que eu e isso acabava me deixando frustrado. Às vezes eu pensava em desistir, arrumar um emprego como vendedor no comércio, mas depois eu voltava aos estudos, persistia, tentava aprender um pouco mais e acabou dando certo, porque na medida em que eu fui adquirindo conhecimento sobre técnicas de estudo e memorização, as minhas notas começaram a subir e as novas portas começaram a se abrir na pós-graduação. Hoje, ensinar memorização é a minha grande atividade e a minha grande missão. Eu me sinto realizado quando ajudo as pessoas a utilizar a memória com inteligência e nosso trabalho já conquistou mais de 100 países. Para ser bem sucedido nos textos bíblicos, eu tive que começar a aplicar o quê? As estratégias de memorização que eu usava nos estudos, o que acabou me dando muito mais motivação para ensinar as pessoas a estudar a Bíblia. Veja esse depoimento que eu recebi de um amigo, um pastor Sandro de Oliveira. Professor Renato, gratidão pela sua vida. É a primeira vez que entro em contato com o seu trabalho. Terminei de fazer o seu curso Bíblia Memorização. Ele é magnífico. Ele aborda o cérebro desconcentrado comparando a um circo. Estou em processo de autoconhecimento e esse curso ele fechou um ciclo importante de raciocínio. Está vendo? O grande segredo para você estudar e memorizar a Bíblia está relacionado, pelo menos em parte, ao problema do texto abstrato. Se você entender isso, o estudo da Bíblia será muito mais fácil e a concentração será certa. O segredo para entender essa ideia é o seguinte: quando eu mostro para você, por exemplo, a imagem de uma igreja, aqui, e aponto para a palavra igreja, você consegue imediatamente entender o que eu estou querendo dizer. Por quê? O objeto, ele remete diretamente ao significado da palavra e vice-versa. O que torna o texto da Bíblia difícil é que nem sempre as ideias são semelhantes a coisas que você consiga explicar facilmente numa linguagem do dia a dia. Por exemplo, veja esse trecho de Mateus 9:17. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se, mas deitar-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Nesse trecho, você tem palavras, ideias e uma linha de raciocínio que exige um grau de concentração, conhecimento, tranquilidade mental para que você consiga ter algum tipo de entendimento. Por mais que o Espírito Santo o inspire, os fenômenos físicos como concentração e memória precisam estar bem aguçados. É como uma academia, você tem que se preparar para esse tipo de texto. Na Bíblia, nós temos muitos termos abstratos. Você pode até perguntar, mas Renato, e termos como amor, entusiasmo, esperança, não são todos abstratos? Sim, eles são abstratos, mas o que acontece é que esses termos estão relacionados com as nossas emoções. Nós sentimos as emoções. Mesmo não conseguindo ver, nós podemos dar exemplos concretos da existência desses termos. O problema é quando existem palavras que você desconhece completamente. Então, é fundamental que você saiba traduzir em algo mais simples o que você encontra na Bíblia, para que seu cérebro reforce as conexões neuronais e você consiga obter o aprendizado. Quando você começa a estudar a Bíblia, o primeiro padrão neural que surge no seu cérebro, ele ainda é muito fraco, porque os textos ainda são difíceis de serem decifrados, ok? A formação da memória, nesse caso, ela será como uma primeira camada de tinta que um pintor aplica na parede. Quando você começa a se aprofundar naquele assunto e revisitar o mesmo texto outras vezes, mas com método, com técnica, você começa a intensificar o padrão neuronal. As camadas de tinta, elas vão ficando mais fortes até tornarem-se permanentes. Quando você finalmente consegue dominar o texto da Bíblia, outras ideias começam a fazer sentido. Então, esse aprendizado, ele começa a crescer
automaticamente. Por isso que é importante você ter esse treinamento sobre como aprender a estudar a Bíblia. E depois de estudar a Bíblia por um tempo, você vai fazer uma pausa estratégica para a meditação. O que é essa meditação? Você vai mudar o foco e a atenção para qualquer outra atividade, diferente do que você está fazendo naquele momento. Você pode, por exemplo, cozinhar, descansar, ouvir uma música, tocar um instrumento, caminhar, fazer um exercício, ficar com o cérebro num estado mais difuso. Permite que aquele conhecimento que você adquiriu, tá, ele seja consolidado, formando memórias fortes que impedirão que você caia no esquecimento na hora de utilizar aquilo. Como ensina lá em Romanos 12, versículo 2, transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, pratique agora mesmo essas dicas, renove a sua mente e esse processo vai ficar cada vez mais fácil para você estudar e memorizar a Bíblia, ok? E se você quiser conhecer um pouco mais sobre técnicas de memorização da Bíblia, acesse esse site aqui, www.bibliamemorização.com.br. E se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, inscreva-se aqui no site, ative a notificação para você receber sempre as novidades em primeira mão. Muito obrigado.